Bom dia, bom dia. 365 livros no ano de volta hoje. E hoje a gente vai para a época mais linda da arte, na minha opinião, que é o século XIX, que é o romantismo. Tá? A arte romântica é linda, tanto a literatura quanto a música. É maravilhoso. A moda, e se eu pudesse nascer outra vez, eu queria nascer exatamente nessa época. Eu acho lindo, lindo, lindo. E foi aí que começou o terror gótico, e a gente vai falar hoje exatamente da primeira, da primeira obra que foi construída, foi a que inaugurou o gênero praticamente. Já ouvi falar na Mary Shelley. Mary Shelley, ela foi uma menina, é uma escritora, tá? Ela criou Frankenstein, que a gente vai falar hoje, mas antes do livro eu queria falar um pouquinho dela, porque ela é uma das mulheres que eu admiro, eu acho ela fantástica. Por quê? Vamos lá pelos porquês. A Mary Shelley, ela era muito adiante do tempo dela, muito além. Ela era super jovem quando ela se envolveu com Percy Shelley. Percy Shelley foi o marido dela. Ele na época ele era casado, e eles se apaixonaram. E ele era um poeta, tá? Não sei se eu já falei isso. E ele acabou ficando com ela e eles foram ficar juntos, não que eu. E daí ela escreveu, eles eram muito amigos do Lord Byron. E o Lord Byron tinha uma casa de veraneio lá onde eles iam passar o fim de semana regado a ópio, a música e a literatura. E numa desses fins de semana lá, o Lord Byron ele lançou um desafio. Vamos escrever uma história de terror, de horror. E foi nesse fim de semana que nasceu Frankenstein. Ok? Frankenstein foi escrito em 2 dias. Depois, é lógico, ela aprimorou e tal, mas ela escreveu no início muito rápido. E ó, óbvio que ela ganhou disparado aquele desafio e a história se perpetuou e tá aí até hoje, né? E o outro fato da Mary Shelley, se a gente tá falando nela, vamos focar nela. Ela, com o passar do tempo, ela se apaixonou por uma mulher e elas foram, ela acabou, o casamento dela acabou e ela foi morar com essa outra mulher e na época, imagina o escândalo que foi isso, mas ela sumiu e ela viveu a vida dela feliz e ela viveu com fuck you bem grande para a sociedade, para as normas sociais e tal. Então eu gosto muito dela, eu acho ela como uma mulher de força, uma mulher inovadora. Mas voltando pro Frankenstein, que foi escrito nesse final de semana que eles estavam meio entediados porque chovia muito, Londres e tal, né, pelos arredores de Londres, chovia bastante, não tinha muito o que fazer, e foi lançado o concurso e foi criado o Frankenstein. O Frankenstein, a gente pode ver nele a história é o seguinte, vamos falar da história. A história é um jovem de 19 anos, Victor Frankenstein, que ele, pelas leis da ciência, ele decide criar uma criatura que ele acredita que se ele pegar partes do corpo humano e montar um outro ser humano, que a eletricidade é suficiente para criar a vida. E com isso ele cria esse ser. Só que esse ser ele é rejeitado, lógico. Ele abandona esse ser, deixa esse ser lá. E aí, como que esse ser vive numa sociedade que principalmente a beleza é o que importa, né? A estética é muito importante. E ele já era uma criatura totalmente defeituosa. Então ele é rejeitado onde vai tudo. E aí ele se vinga de Victor Frankenstein. E o final do livro, eu vou dar um spoilerzinho aqui, tá? E ele sai triste vagando, tá? Ele fica solto por aí, tá? Daí tem até muitos filmes que dão continuação que Victor Frankenstein que o monstro do Victor Frankenstein tá vivo por aí, né? E tem muitos filmes que foram feitos pensando com esse raciocínio. Mas enfim, é uma obra muito legal e um ponto legal dessa obra é porque ela trabalha com a ciência. Então, a ciência é muito presente no livro, né?
a energia elétrica capaz de gerar vida. Olha como isso é atualíssimo hoje, né? A gente estuda o cérebro, você vai estudar o cérebro humano, você vê que a gente é energia, que tudo é energia. Então, aqui desde 1800 e alguma coisa, tava Mary Shelley escrevendo. É muito bom e muito rápido de ser lido. Leiam e até o próximo vídeo. Valeu!